Olá e sejam muito bem-vindos ao Cronos IA, seu portal para o futuro, onde tecnologia e inteligência artificial se encontram para desvendar os mistérios do amanhã. Hoje, mergulhamos numa controvérsia que agitou o mundo da robótica. O robô Iron, da chinesa XPeng. Seus movimentos são tão realistas que viralizou a teoria. Tem uma pessoa lá dentro. Mas qual o segredo por trás dessa fluidez impressionante? Vamos desvendar os avanços de engenharia. Os músculos artificiais feitos de elastômeros e a inovadora espinha biônica que a XPeng desenvolveu. Essa tecnologia está pavimentando o caminho para a inteligência incorporada. Mas por que a XPeng, famosa por carros elétricos, está investindo tanto nesse segmento? Fique conosco para descobrir todos os detalhes sobre o Iron. Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Hoje, vamos mergulhar num assunto que, nossa, deu muito o que falar na internet esses tempos. Um vídeo de um robô humanoide chinês, o Iron, da XPeng. Ah, sim, aquele vídeo. Exato. O movimento dele era mas tão realista, sabe? Tão fluido que a rede simplesmente pirou. Começaram a surgir teorias, né? Será que tinha uma pessoa ali dentro do traje? Teve gente jurando que via contorno de orelha. Teve gente falando até de sombra de roupa íntima por baixo da carcaça. É o tipo de coisa que prende a atenção na hora, né? Totalmente. É quase inacreditável à primeira vista. Pois é. E só pra gente situar rapidinho, a XPeng, que o pessoal conhece mais pelos carros elétricos, né? Isso, dos IVs. Então, no dia 5 de novembro, eles apareceram com esse robô, o Iron. E a reação foi, uau, imediata, intensa. Os clipes viralizaram e essa desconfiança geral tomou conta. Uma polêmica daquelas. A coisa foi tão séria que o próprio fundador e CEO da XPeng, o He Xiaopeng, teve que vir a público explicar a situação. Exatamente. E o nosso papo aqui hoje, ele vai um pouco além de só recontar essa polêmica toda, que já é super curiosa, claro. Sim. A gente quer entender o que é que faz o movimento do Iron ser tão incrivelmente parecido com o nosso, né? Por que ele é tão diferente daquela imagem que a gente tem do robô meio duro, mecânico? Aquela coisa meio Robocop antigo, né? Isso. E qual é a estratégia da XPeng por trás disso? Por que investir tanto em fazer máquinas que se parecem com a gente? Vamos investigar a tecnologia, os materiais, o que está por trás dessa máquina? Ótimo ponto. Porque a reação online foi, assim, impressionante mesmo. Eram aqueles vídeos curtos, sabe? O Iron andando, e a internet virou CSI. O pessoal ampliava a imagem, fazia círculo vermelho. Nossa, detetives da internet em ação. Total. Olha aqui, não parece uma orelha. E essa marquinha nas costas, será que não é a alça de um top? Essa desconfiança toda já mostra o quão convincente era o movimento, né? Com certeza. E a resposta do CEO, do He Xiaopeng, foi quase teatral, né? Ele gravou um vídeo. Ah, eu vi esse vídeo. Pois é, ele pegou uma tesoura e, literalmente cortou um pedaço da cobertura da perna do robô para mostrar ali a estrutura metálica, os fios, os mecanismos todos. E depois ele foi lá e abriu um zíper nas costas do robô, revelando um torso robótico feito de uma malha clara, cor creme. Foi uma demonstração bem explícita. Tipo, olha aqui, gente, é máquina mesmo. Uma resposta bem direta, né, pra não deixar dúvida. Mas sabe que, mesmo com essa prova toda, a pergunta principal continuou no ar, né? Sim. Ok, beleza, não é uma pessoa. Mas então, como ele se move daquele jeito? Aquela fluidez toda, aquela naturalidade é muito diferente do que a gente costuma ver. Qual é o pulo do gato aí? Então, o que a gente está vendo com o Iron não é um único truque, sabe? É mais uma convergência de várias tecnologias que estão chegando num ponto de maturidade. Fontes como a 360 por exemplo, destacam alguns fatores-chave. Certo. Primeiro, eles falam de uma coluna vertebral biônica, projetada para imitar mesmo a flexibilidade da nossa coluna. Coluna biônica. Nossa, isso já soa super avançado. Quase ficção científica. É, a engenharia buscando inspiração direta na biologia, né?
E isso trabalha junto com articulações muito, muito sofisticadas. O robô tem 82 graus de liberdade. 82? 82, pensa assim, são 82 pontos que podem se mexer de forma independente no corpo. Ombro, cotovelo, joelho, quadril, dedos, tudo isso. Caramba! Essa quantidade enorme de pontos de articulação permite uma variedade de movimentos muito mais complexa, muito mais próxima da nossa. Entendi. Não é só andar para frente e para trás, né? Permite gestos, movimentos mais sutis. Exato. E para complementar essa parte física, tem um componente de inteligência artificial que é fundamental. Um modelo de IA grande, um large model, como eles chamam, que foi treinado especificamente com muitos dados de como nós, humanos, andamos. Ah, então ele aprendeu a andar observando a gente. Basicamente isso. O objetivo não é só fazer o robô se mover, mas fazer ele replicar aqueles padrões, aquelas nuances da marcha humana, sabe? O balanço do corpo, a forma como o pé toca o chão. Que interessante. Então é uma combinação de um esqueleto flexível, muitas juntas e um cérebro artificial que aprendeu a andar como a gente. Exatamente. Mas tem um quarto elemento. E esse talvez seja o mais, revolucionário mesmo. O diferencial para essa nova geração de robôs. É o material que eles estão usando para construir partes importantes do corpo que funcionam quase como se fossem músculos sintéticos. Músculos sintéticos? É, a gente está falando dos elastômeros. Elastômeros, ok. Esse nome é novo para mim. Que tipo de material é esse? É plástico, borracha? É uma classe de polímeros, né? Mas ele fica num lugar bem interessante. Ele não é rígido como o metal, mas também não é totalmente mole, tipo um silicone comum que a gente conhece. Ele tem um equilíbrio muito particular entre força e flexibilidade. Imagina um material que você pode apertar, pode esticar, talvez até jogar no chão. E ele, volta para a forma original, sem estragar. Essa capacidade de aguentar a deformação e voltar, essa resiliência combinada com a flexibilidade, é que é o ponto-chave. Tá, faz sentido. E isso é novo. De onde veio essa tecnologia? Olha, a base da tecnologia não é super nova, não. Elastômeros com alta performance já são usados há um tempo em áreas onde leveza e resistência são cruciais, sabe? Tipo o setor aeroespacial, equipamento militar, capacetes que precisam absorver muito impacto, por exemplo. Ah, entendi. Aplicações bem específicas. Exato. O que é mais recente é pegar esses materiais avançados, muitas vezes combinados com técnicas como impressão 3D, e aplicar em bens de consumo e agora de forma tão clara na robótica. A gente vê isso em solados de tênis top de linha, componentes de bicicleta, até em alinhador dental. Nossa, alinhador dental? Não imaginava. Então pegaram esse material que já existia e pensaram, ei, isso pode ser bom para robô? É por aí. E por que ele é tão bom para um robô que imita em anos? As vantagens são várias e bem importantes para aquele movimento natural que a gente viu. Certo. Quais são elas? Primeiro, a própria natureza do movimento. Metal é duro, rígido. Quando você faz uma carcaça de metal, o movimento das juntas acaba sendo limitado por essa rigidez toda. Já os elastômeros, por serem flexíveis, permitem uma resposta mais contínua, mais orgânica, sabe? Eles podem se comprimir, se esticar de um jeito mais parecido com os nossos músculos, nossos tecidos. Isso permite movimentos mais suaves, menos travados. E isso é essencial para robôs que vão precisar interagir com cuidado perto de nós, em casa, cuidando de idosos, por exemplo. Ah, então a própria pele ou músculo artificial flexível ajuda na fluidez. Não são só juntas. Faz sentido. Exatamente. Aí tem a questão do peso. Elastômeros são bem mais leves que metais. A gente está falando de uma redução de talvez 60%, 70% no peso para o mesmo volume. 70%? É muita diferença. Muita. E isso em robótica é uma vantagem gigante. Permite que os engenheiros coloquem o peso onde ele realmente importa. Nas juntas potentes, nas mãos que precisam ser ágeis, na cabeça cheia de sensores, sem deixar o robô pesado demais.
E um robô mais leve deve gastar menos energia, imagino. Isso é mais seguro também, né? Se ele esbarrar em alguém. Correto, bingo! Menos peso significa que as juntas precisam fazer menos força, menos torque, né? Isso economiza bateria, o robô tem mais autonomia e, crucialmente, aumenta a segurança. Um robô mais leve com partes flexíveis é inerentemente menos perigoso num contato acidental. Pensa na diferença de esbarrar num poste de metal e numa bola de exercício daquelas grandes e resistentes. Boa analogia. Faz toda a diferença na interação. E tem mais um ponto: calor. Robô se mexendo gera calor nos motores, né? As estruturas de elastômero que eles usam nesses robôs, muitas vezes, elas são projetadas com uma treliça interna bem complexa, uma estrutura tipo látis. Uma treliça, tipo uma grade interna. Isso, uma rede tridimensional. E essa estrutura acaba sendo quase respirável. Ela permite que o calor gerado se dissipe muito mais fácil do que numa carcaça de metal toda fechada. Ajuda o robô a funcionar por mais tempo sem superaquecer. Caramba! Movimento natural, leveza, segurança, dissipa calor. Parece o material perfeito para o trabalho. Mas, sempre tem um mas, né? Quais são as dificuldades? Não pode ser tão simples. Definitivamente não é simples. Um dos maiores desafios é o controle. Justamente por serem flexíveis, esses materiais se deformam um pouquinho quando o robô se move. E controlar um braço ou uma perna que está se dobrando um pouquinho exige algoritmos muito mais espertos. Precisa de sensores para medir essas microdeformações e um software que compense isso em tempo real, para garantir que o movimento final seja preciso, estável. É bem mais complexo do que controlar um braço de metal rígido. Entendi. Controlar algo que cede um pouco é mais difícil. E a fabricação? Você falou dessa estrutura de treliça. Exato. Essa estrutura interna super complexa que otimiza peso e resistência e ajuda com o calor, ela não é fácil de fazer com métodos tradicionais, tipo moldagem por injeção. Esses métodos não conseguem criar aqueles detalhes todos. E como eles fazem, então? Aí entra a impressão 3D avançada. Eles usam resinas especiais que endurecem com luz, fotossensíveis, e vão construindo camada por camada, entrelaçando esses filamentos para formar a estrutura complexa. É um processo que permite criar formas incríveis, mas que ainda pode ser mais lento e mais caro, né? Especialmente para produzir em grande quantidade, pelo menos por enquanto. É fascinante ver como a engenharia está olhando para a biologia não só para a forma, mas para os materiais, para a estrutura interna. E é interessante que, apesar do Iran ter roubado a cena por causa da polêmica, ele não está sozinho nessa, né? As fontes citam outros robôs. Sim. O Walker S2 da Obitec, o Lynx X2 da Gibbon, até o Figure 02 que é americano. Vários deles já estão usando elastômeros em partes do corpo. Mostra que é uma tendência forte na indústria. Parece que é um caminho que o pessoal está explorando bastante. Sem dúvida. Mostra que o pessoal está sacando que materiais avançados são uma peça-chave para a próxima geração de robôs humanoides. Não dá para fazer só com metal e plástico comum. Ok, entendemos a importância desses materiais flexíveis. Mas isso traz a gente de volta para a estratégia da Xpeng, né? Porque essa busca tão intensa por fazer robôs que se pareçam e se movam como nós. A gente vê isso na mão biônica deles, que é super articulada, no sistema de visão, na marcha que eles estão refinando e agora nesses músculos de elastômero. Qual é a lógica maior por trás disso tudo? Olha, a visão do CEO, do Xpeng, parece ter várias camadas. A primeira delas é a da aceitação pelo usuário. Ele acredita que robôs com aparência e movimento mais humanos são mais abordáveis, sabe? Abordáveis, tipo menos assustadores. Exato. A ideia é que as pessoas vão se sentir mais confortáveis, mais dispostas a ter um robô desses por perto, a interagir com ele no dia a dia. Se ele parecer mais familiar, menos máquina estranha. Faz sentido. Quebra um pouco aquela barreira inicial do estranhamento, né? Exatamente. E essa aceitação é vista como um motor para destravar o segundo ponto, a economia de escala. Se as pessoas aceitam, compram, a produção aumenta. Com produção em massa, o custo por robô tende a cair. Ah, o ciclo clássico. Isso. E isso pode tornar a robótica humanoide, que hoje é caríssima,
algo viável para um mercado maior. É uma forma de tentar acelerar o fechamento desse ciclo de negócios. Aceitação leva a volume, que leva a custo menor. Entendi. E tem também uma estratégia de ecossistema aí. Desde 2020, mais ou menos, a XPeng está trabalhando para integrar as divisões de carros elétricos e de robótica. Tem muita sinergia. Como assim? O plano inicial, que o próprio Richel Peng já falou, é usar os robôs Iron, onde? Nas próprias fábricas da XPeng, montando os carros elétricos deles. Usar os robôs para construir os carros. Que sacada! E com um benefício duplo. Primeiro, claro, pode automatizar tarefas, talvez melhorar a eficiência. Mas o segundo benefício é genial. Isso transforma as fábricas da XPeng, que são ambientes feitos para humanos trabalharem, no campo de testes perfeito para os robôs. Ah, claro, o robô vai aprender no mundo real, no ambiente que já existe. Exatamente. Pensa na quantidade de dados que eles podem coletar ali. Como o robô se move, como ele pega peças, como ele desvia de obstáculos, como ele interage num espaço que não foi feito para robôs, mas para gente. A fábrica vira um laboratório gigante de aprendizado. Perfeito. Isso cria o que o pessoal de tecnologia chama de volante de dados, ou Data Flywheel. O robô age na fábrica, coleta dados sobre o que funcionou e o que não funcionou. Esses dados alimentam a IA, melhoram o design. Aí o robô volta para a fábrica melhorado, coleta mais dados ainda. É um ciclo que se autoalimenta, acelerando melhoria. Exatamente. E nesse contexto, a busca pela biônica, pela semelhança humana, não é só para ficar bonitinho. Ela permite que o robô funcione e aprenda melhor nesses ambientes que foram feitos para nós. Faz todo o sentido estratégico. Entendi completamente o ciclo. E imagino que ter a base dos carros elétricos ajude muito nisso, né? Em termos de tecnologia. Ajuda demais. A XPeng estima que uns 70% das tecnologias principais que um robô humanoide precisa, tipo sistema de visão, sensores, a IA para navegar e tomar decisões, controle de movimento, gerenciamento de bateria, são coisas que eles já desenvolvem pesado para os carros autônomos. Ah, então ele já tem boa parte do cérebro e dos sentidos do robô prontos. Basicamente, as partes realmente novas para eles seriam as juntas mecânicas super complexas e esses músculos sintéticos, tipo os elastômeros que a gente falou. Isso dá para eles uma vantagem estrutural enorme em relação a quem está começando a robótica do zero. Uma estratégia bem pensada, bem amarrada. Aparência para aceitação, fábrica como laboratório, tecnologia automotiva como base. É uma aposta de longo prazo, claramente. E falando em longo prazo, as previsões do CEO Richel Peng para o futuro da robótica são... Nossa, são de cair o queixo. São extremamente ambiciosas, né? Ele realmente acredita que a indústria de robótica está num ponto de virada, sabe? Prestes a entrar numa fase de crescimento, assim, exponencial. Parecido com o que a gente viu com a internet ou com os smartphones. E ele chegou a dar números para isso, né? Sim, ele projeta que o mercado global de robótica pode chegar, atenção, 20 trilhões de dólares nos próximos 10 a 20 anos. 20 trilhões com T. Com T. Pra gente ter uma ideia, isso seria tipo o dobro do tamanho de toda a indústria automotiva global hoje. Caramba, é um número quase difícil de imaginar. E tem aquela frase dele que ficou famosa, não tem? Sobre vender mais robôs que carros. Essa mesma. Ele disse algo tipo, olha, eu não sei quantos robôs a gente vai vender daqui a 10 anos, mas eu tenho certeza que vai ser mais do que carros. Uau! Isso mostra a dimensão da aposta, né? Para XPeng, a robótica não é um negocinho paralelo. É potencialmente o futuro da empresa maior que o negócio principal deles hoje. É uma visão que redefine totalmente a identidade da empresa, né? Deixa de ser só a empresa de carro elétrico para ser uma futura gigante da robótica. Expressivamente, mostra o potencial transformador que eles e, claro, outras empresas do setor estão enxergando na robótica humanoide se essas tecnologias realmente amadurecerem e os custos caírem como eles esperam. A XPeng está claramente tentando se posicionar na frente dessa onda, usando a expertise dos carros como um trampolim. Fascinante, realmente fascinante. Então, para a gente amarrar nossa conversa, a gente começou com aquela polêmica toda do robô Iron, era humano ou máquina? E vimos como a XPeng respondeu.
Com o vídeo da tesoura. Isso. Depois, a gente investigou a tecnologia por trás daquele movimento super realista, né? A combinação da coluna biônica, das muitas articulações, os 82 graus de liberdade, da IA treinada com dados de gente andando e principalmente o papel desses elastômeros. Os materiais flexíveis, né? Exato, que trazem leveza, segurança, permitem movimentos mais naturais, mesmo com os desafios de controle e de fabricação com impressão 3D. Isso. Aí, a gente analisou a estratégia da Xpeng. Usar a aparência humana para buscar aceitação e escala, usar as próprias fábricas como laboratório de dados para acelerar o aprendizado dos robôs, o tal do volante de dados, O Data Flywheel, sim. e aproveitar a tecnologia que eles já têm dos carros elétricos. E fechamos com essa visão super audaciosa de um futuro onde o mercado de robótica pode ser maior que o de carros, uma aposta de trilhões de dólares. E eu acho que é fundamental mesmo reforçar essa ideia da convergência. O que está tornando robôs como o Iron possíveis agora é justamente a união de avanços em várias frentes ao mesmo tempo. Ciência de materiais com os elastômeros, inteligência artificial com modelos cada vez melhores em aprender padrões complexos como o nosso andar, e a manufatura avançada, tipo a impressão 3D, que permite construir essas estruturas complexas. É uma coisa só, né? Não mesmo. Nenhuma dessas tecnologias sozinha faria a mágica acontecer. É a combinação delas que está impulsionando essa nova era da robótica que a gente está começando a ver. Perfeito. E como a gente sempre gosta de fazer, vamos terminar com uma provocação para quem está ouvindo pensar um pouco mais. À medida que materiais como esses elastômeros e a inteligência artificial tornam os robôs cada vez mais parecidos conosco, pelo menos no jeito de se mover e talvez no futuro até na aparência, que novas questões isso levanta para a gente? Boa pergunta. Como vai ser a nossa convivência diária com máquinas que imitam tão bem a vida, em casa, no trabalho, na rua? O que significa para a nossa própria ideia do que é ser humano quando a linha entre o biológico e o artificial fica assim, tão tênue? Fica aí a reflexão sobre o futuro que a gente está construindo, né? E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Cronos IA. Que discussão fascinante sobre o robô Iron da Xpeng. E todo o realismo que ele trouxe para o mundo da robótica, não é mesmo? Foi intrigante desvendar a engenharia por trás daqueles movimentos tão fluidos e entender como a Xpeng está empurrando os limites da tecnologia. Esperamos que você tenha gostado desta imersão no futuro tanto quanto nós. Queremos muito saber o que você achou. Deixe seus comentários no plataformas de podcast, mandem suas impressões nas nossas redes sociais. A gente adora interagir e saber a opinião de vocês sobre essas inovações. E se você gostou do nosso papo sobre o Iron e a Xpeng, não esqueça de compartilhar o Cronos IA com os amigos, a família e para o pessoal do trabalho. É assim que a gente cresce e continua trazendo mais conteúdo de qualidade e análises sobre o que há de mais novo. No mundo da inovação e tecnologia para todos vocês. Muito obrigado por estarem com a gente até o final. Nós somos o Cronos EA. Tchau!